Neste vídeo, nós estaremos narrando sobre o livro apócrifo chamado Apocalipse de Abraão, um livro enigmático que aborda não somente a origem e a história de Abraão, o pai do povo hebreu, mas ainda muitos outros fatos que ainda são desconhecidos pela grande maioria dos povos, pela grande maioria até mesmo dos estudiosos. Esse livro chamado Apocalipse Apócrifo de Abraão, ele fala não só da origem, mas também do fim dos tempos. Quando eu menciono a origem, seria a origem do povo hebreu, a origem de Abraão, quando o pai dos hebreus teve a sua formação em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, eu já te peço que se inscreva no canal, nos dá essa força aí, nos ajude a levar esses fatos desconhecidos para muitas outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários também e deixe o seu like para que o YouTube possa ranquear esse vídeo em alto nível. Livro das Revelações de Abraão, filho de Terá e neto de Naor, filho de Serug e neto de Reus, filho de Arfaxade e neto de Sem, filho de Noé e neto de Lameque, filho de Matusalém e neto de Enoque, filho de Jared. Assim nos diz o livro. Antes, porém, queremos abordar que este vídeo será dividido em várias partes, entre 4 ou 5 partes, para que ele não fique muito longo. Mas eu te peço que veja este vídeo até o final. Também aguarde as outras partes do vídeo que virão em seguida e acompanhe essa história, porque ela diz respeito à história humana, à história da humanidade. Então vamos lá. Nos dias em que eu burilava os deuses de meu pai Terá, bem como os deuses de Naor, seu irmão, eu me perguntava, quem seria o Deus forte em verdade? Eu, Abraão, naquele tempo indagava sobre a minha sorte, pois eu estava a modelar os objetos de culto de meu pai Terá, como os deuses de madeira e pedra, de ouro e prata, de bronze e ferro. Assim, um dia dirigir-me aos ofícios do templo. Lá verifiquei que o deus de pedra, Merumate, estava caído e jazia aos pés do deus de ferro, Nachon. Diante desse espetáculo, perturbou-se o meu coração, pois eu considerava o meu pensamento que eu sozinho não tinha condições de recolocá-lo no seu lugar, pois que ele era feito de um grande e pesado bloco de pedra. Assim, procurei o meu pai para dar-lhe notícia do ocorrido. Ele então foi comigo até lá. Enquanto juntos o removíamos para recolocá-lo no seu lugar, eis que se lhe despencou a cabeça no momento em que eu a segurava. Quando meu pai viu assim derrocada a cabeça de Merumate, disse-me, Abraão. Eu respondi, estou aqui. Ele então falou-me, vai até em casa e traz-me um cinzel, e eu lhe trouxe. Então ele esculpiu um outro Merumate de uma outra pedra, mas sem cabeça. Sobre ele então assentou a cabeça que se havia desprendido e fez em pedaços o corpo do primitivo Merumate. Ele fez mais 5 outros deuses e entregou-nos, incumbindo-me de vendê-los nas ruas. Arreei o jumento de meu pai e sobre ele os carreguei. Assim dirigi-me à estalagem para vendê-los. Comerciantes de Fandana, Síria, estavam de passagem por lá, dirigindo-se ao Egito a fim de comprar papiro do Nilo. Entrei em conversação com eles. Nesse momento, um dos camelos blaterou. O asno levou um tremendo susto e saiu em disparada, jogando longe os deuses. E 3 deles quebraram-se, restando apenas 2 inteiros. Quando os sírios viram que eu trazia ídolos, falaram-me assim,
Por que não nos dissestes que trazia ídolos? Pois nós os teríamos negociado antes que o asno se espantasse com o grito do camelo. Assim, eles não se teriam danificado. Entrega-nos, pois, ao menos os deuses restantes. Nós te ressarciaremos pelo preço justo os que se quebraram, e preço igualmente justo pagaremos pelos que permaneceram intactos. Eu, porém, sentia-me profundamente perturbado em meu coração por ter que levar ao meu pai o preço dessa venda. Lancei os 3 que se quebraram ao rio Gur, e eles mergulharam ao fundo e já não mais existiam. Estando eu ainda a caminho, perturbava-se o meu coração e a minha mente ficou intranquila. No meu íntimo eu dizia assim: mas que má ação está o meu pai a cometer? Não é ele muito mais o Deus dos seus deuses? Pois eles são formados pelos seus cinzéis e tornos, produtos da sua arte. Pois não deveriam eles adorar o meu pai, por serem nada mais do que obra grosseira das suas mãos? Que espécie de engano existe, portanto, nas obras de meu pai? Merumate caiu ao chão, e no meu próprio templo nunca mais pôde levantar-se. Eu mesmo não consegui movê-lo, até que veio meu pai, quando então juntos o levantamos. E sendo ainda fracas as nossas forças, despencou-lhe a cabeça. Meu pai então adaptou-a sobre outro ídolo de pedra, por ele confeccionado sem cabeça. Os outros 5 deuses foram maltratados pelo burro. Eles não puderam nem pôr-se a salvo, nem fazer mal ao asno, embora estes os tivesse arruinado, e nem emergiram do rio os seus cacos. Eu disse no meu coração: sendo assim, como pode o ídolo Merumate de meu pai salvar a um homem, ou escutar a súplica de um vivente, ou valer-lhe de alguma forma, pois que inclusive possui a cabeça de uma pedra estranha sobre um corpo feito de outra? Enquanto eu assim meditava, cheguei à casa de meu pai, dei água e feno ao jumento, tomei o dinheiro e entreguei-o a meu pai Terá. Ao vê-lo, ele ficou satisfeito e disse: abençoado sejas, Abraão, pelos meus deuses, pois que trouxeste o preço da venda dos ídolos, não ficando em vão o meu trabalho. Eu falei a ele: meu pai Terá, escuta, os deuses são em verdade abençoados por ti, porque tu és Deus para eles, pois tu os criastes. A bênção deles é muito mais maldição, e vã é a sua ajuda. Se eles mesmo não puderam ajudar-me, como poderiam auxiliar-te a ti, ou abençoar-me a mim? Eu fui de bom proveito para ti neste momento, pois por minha diligência trouxe-te o dinheiro dos ídolos despedaçados. Ao ouvir essas minhas palavras, ele encheu-se de profunda ira contra mim, pois eu pronunciara palavras graves contra seus deuses. Eu me afastei refletindo sobre a ira de meu pai. Pouco tempo depois, ele me chamou: Abraão, e eu disse: aqui estou. Ele falou: recolhe agora os cavacos de madeira, da qual talhei deuses de pinho, enquanto estava fora. Prepara-me com eles um almoço. Enquanto eu ajuntava os cavacos da lenha, encontrei no meio deles um pequeno ídolo que jazia no cisco à minha esquerda e trazia a seguinte inscrição na testa: Deus Barissate. Mas não falei a meu pai que encontrara entre os gravetos o Deus de pau Barissate. Quando coloquei os gravetos ao fogo para o preparo da comida de meu pai, e desejando afastar-me um pouco do alimento, coloquei Barissate junto do fogo recém-aceso e disse-lhe: fica atento, Barissate, para que o fogo não se apague até a rainha voltar. Se ele se extinguir, sopra-o
para que de novo arda. E assim eu me afastei para realizar o que tensionava. Na minha volta, encontrei Barissate caído de costas, com os seus pés mergulhados no fogo e tremendamente queimado. Vendo isto, desatei a rir e disse de mim para mim: sim, Barissate, podes tranquilamente alimentar o fogo e cozer o alimento. Enquanto eu assim pensava e ria, ele se consumia devagar na brasa e virou cinza. Então levei o almoço para meu pai e ele comeu. Dei-lhe também vinho e leite. Ele bebeu e ficou satisfeito e louvou a seu Deus Merumate. Eu falei a ele: ó Pai Terá, não exaltes o teu Deus Merumate, não o glorifiques de modo algum. Louva muito mais o Deus Barissate. Ele atirou-se a si mesmo ao fogo para cozinhar o teu almoço. Assim, pois, ele te ama muito mais. Perguntou-me meu pai: onde está ele agora? Eu respondi: ele ardeu em cinzas na labareda e converteu-se em pó. Ele falou: grande é o poder de Barissate. Irei hoje confeccionar um outro e amanhã ele preparará o meu almoço. Ao ouvir eu, Abraão, tais palavras de meu pai, não contive o riso no meu íntimo, e no fundo da alma suspirei com grande ira e indignação, e falei: como pode, enfim, um artefato de meu pai, uma imagem feita por sua mão, prestar-lhe ajuda? Como pode ser assim? Deverá o nosso espírito submeter-se à irracionalidade e à tolice? Na realidade, o nosso corpo subordina-se à alma e a alma subordina-se ao espírito. Eu refletia: convém ter paciência com o mal, mas meu desejo, meu pensamento para o que é puro. Assim exporei claramente a meu pai o que eu penso. Falei: ó Pai Terá, seja a quem for que possas demonstrar esse louvor divino, em qualquer caso, não é razoável na tua mente. Vê os deuses de teu irmão Harã, que se encontram no templo sagrado, são muito mais dignos de veneração do que os teus. Considera bem Zuxels, deus de teu irmão Harã, merece muito mais reverência do que o teu Deus Merumate. Aquele é feito de ouro e por isso é tido em alto preço pelo povo. Se ele envelhecer pelos anos, poderá ser fundido. Porém, se o teu Deus Merumate se deteriorar ou se quebrar, não poderá ser renovado. Ele é feito de pedra. O mesmo acontece com o Deus Jeovã. O Barissate, por sua vez, ardeu no fogo, virou cinzas e já não existe mais. E tu dizes: vou hoje fazer um outro que preparará amanhã o meu almoço? Ele ficou completamente aniquilado. Esta é a história, o início de uma história enigmática chamado Apocalipse de Abraão. Você aguarde a segunda parte deste conteúdo, deste vídeo. Você aguarde a segunda parte, que ela vai falar profundamente a tua alma. Essa história, ela irá despertar com certeza a tua espiritualidade e a tua curiosidade. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Também te peço que deixe os seus comentários. Deixe os comentários o que você está achando dessa história enigmática chamado Apocalipse Apócrifo de Abraão. E deixe o seu like para que este vídeo seja ranqueado em alto nível. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal para que esse canal possa levar estas mensagens a muitas outras pessoas. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus.